Olá a todas e todos, uma alegria novamente nosso segundo programa da série, nosso programa Política e Literatura, aqui na TV 247 e também pela Cotter TV. Hoje a nossa entrevista bastante especial com o nosso mestre, ex-governador, ex-senador, ex-prefeito, Roberto Requião. Requião, muito obrigado por ter aceitado o convite, uma alegria a sua presença. O prazer é meu, Paulo. E você me disse que vai ser uma entrevista quente hoje. Então vamos lá, estou curioso e animado. Do que for pelo entrevistado, certamente será quente, né? E o nosso programa Política e Literatura entremeia as entrevistas com algum texto literário. O que hoje vai ser fácil, porque o Requião é um grande literato. E vamos começar aqui dividindo uma declamação. Requião, escolhi uma grande referência de poesia nacionalista e popular brasileira no século XIX, que foi o Castro Alves, desse grande poema que é o Navio Negreiro. Lê duas estrofes do final do poema, eu leio a primeira e você lê a segunda. Vamos lá. Beleza. Então, Castro Alves, Navio Negreiro. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame covardia e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mais que bandeira é esta, que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora, e chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Auriverde, pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra, e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Parece que estamos falando do Bolsonaro, né? E de alguns militares do Exército Brasileiro, alguns generais aposentados. Isso, foi escolhido por aí. Mas muito legal essa declamação, muito bacana. E também o poema é escolhido porque hoje aqui em Curitiba teremos o lançamento da Frente, lançamento em Curitiba, né? Da Frente pela Soberania Nacional, Frente Parlamentar e Popular pela Soberania Nacional. E acho que esse poema traz o elemento nacional, o elemento popular. Poderia nos comentar como é a Frente, qual a ideia? Bom, a Frente é um movimento que surgiu na Câmara e no Senado, é uma comissão mista que agora se estendeu aos movimentos populares também. Eu fui o primeiro presidente. Ela foi idealizada pelo Patrus Ananias. Ele me convidou para assumir a presidência e, posteriormente, assumiu a secretaria-geral. Meu mandato acabou. O Lula dizia que políticos sem mandato nem o vento bate nas costas. Mas a Frente foi reconstituída, eles fizeram uma mudança no estatuto e viabilizaram uma condição especial para mim participar da Frente. A condição de presidente em honra da Frente a favor da soberania nacional. Então, eu tenho viajado o Brasil todo na companhia do Patrus, da senadora Zenaide, que é a nossa presidente, e o tema sempre é esse. O Brasil tendo a soberania estraçalhada no interesse geopolítico dos Estados Unidos e do capital financeiro improdutivo que domina a nossa economia já há algum tempo, né? É desde Meirelles, Levy e mesmo antes disso, os banqueiros e os grandes financistas a seu serviço estão tomando conta da condução da política econômica do Brasil. E me chama a atenção, mas que tudo isso ocorre com um discurso nacionalista, porque o Bolsonaro foi eleito falando o Brasil, enfim, acima de tudo. O que aconteceu? É um nacionalismo falso, mas eles sequestraram esse... Essa é uma guerra híbrida, né? Eles fizeram uma pesquisa. Eles não podiam dizer que eram entreguistas abertamente, então inventaram esse negócio do Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Eu acho que o Deus deles é o Trump, porque o que está acima do governo do Bolsonaro são os interesses e as determinações do governo Trump, que é o mais ridículo e bobo presidente dos Estados Unidos nos últimos anos. Ele é pior que o Jimmy Carter.
Ele é mais tolo que o Jimmy Carter. E representam uma posição de um alucinado. Ele não deve ser normal. Então, essa história de nacionalismo do Bolsonaro e desses generais é uma fraude. Porque eles se engajaram nos interesses dos Estados Unidos. E o Brasil já aceitou nomear um subcomandante do Sul subordinado a um comandante do Exército Americano. Isso está virando uma coisa absolutamente ridícula. Isso me faz lembrar o ato institucional número 1 do Carlos Heitor Coni no Correio da Manhã, na época da ditadura, em que ele dizia que só faltava incorporar o Exército Brasileiro com patentes inferiores ao Exército Norte-Americano. Parece que é isso que está acontecendo, pelo menos por parte desses nossos generais aposentados. Para mim, isso é terrível, porque a imagem que eu tenho do Exército Brasileiro, o que eu tinha até agora, era outra. Eu só espero uma coisa, Paulo, que não seja a posição do nosso Exército, seja apenas a posição de alguns generais aposentados. A síndrome do pijama. Entraram nesse jogo para se sentirem novamente importantes, se subordinando a interesses que não são os interesses nacionais. E muito menos os interesses do povo trabalhador do Brasil. Quer dizer, eles realizam esse ideal de fazer a bandeira brasileira mortalha do povo, né? A bandeira brasileira é uma tapadeira para esconder o verdadeiro entreguismo que orienta esse governo. Estão entregando o petróleo, estão entregando a água, estão entregando a soberania de uma forma quase que absoluta e nos transformando num país que, por via do processo de desindustrialização, que é o mais fantástico da nossa história, será um Estado associado aos interesses norte-americanos, com a impossibilidade total de desenvolvimento. Você veja agora, o dólar explode no Brasil. Sim. O Guedes é um porra louca da economia, não sabe o que está fazendo. Mas isso favorece a exportação de produtos terciários, de minérios e de commodities agrícolas. Então o Trump imediatamente faz o seguinte: então eu vou tributar para a entrada nos Estados Unidos esses produtos todos. E o Trump mesmo, algum tempo atrás, numa entrevista que deu, disse o seguinte: nenhum país se desenvolve sem proteger a sua indústria e os seus trabalhadores. Nós estamos arrebentando a nossa indústria e massacrando os nossos trabalhadores pelas ações do governo Bolsonaro e do Guedes. Ou, se você prefere, de uma forma mais precisa, do governo do capital financeiro, que é quem dirige o Brasil já há muito tempo. Então, você é nacionalista há bastante tempo, isso pertence ao seu discurso, mas, de algum modo, a esquerda não esqueceu a pauta nacional? Não houve um momento em que a defesa dos valores nacionais, a percepção de que os Estados Unidos poderiam influenciar na política brasileira de forma ativa, etc. Isso foi como que relegado, como que o Brasil acreditou numa espécie de fair play internacional e a esquerda... Entrou na canoa do neoliberalismo. A esquerda aceitou isso. Mesmo o nosso governo, eu não sou do PT, você sabe disso, Sim. mas eu apoiei o PT no processo eleitoral. Eu só me opus quando o Meirelles começou a apertar muito a política neoliberal. E depois, quando puseram o Joaquim Levy, então eu fui oposição para valer. Sim. E essa oposição, dentro do Senado Federal, não era só minha. O Lindbergh Faria, Vanessa Graziotin, Lídice da Mata e a própria Gleisi, quando ela voltou para o Senado, ela entrou conosco na linha crítica desse processo. Nós não estávamos concordando de forma alguma com isso que acontecia. Era uma aceitação da visão neoliberal. Ou seja, a Dilma me disse um dia: Requião, eu achava que se eu entregasse para o Levy, para aquilo que o Levy representava, porque a primeira escolha dela nem foi o Levy, e na época, se não me engano... do Trabuco. Na época, se não me engano, o Lula queria o Meirelles, ela convidou o Trabuco indicou o Levy. Eu achava que num ano de ajuste fiscal, a gente dava uma equilibrada nas coisas e eu conseguia, a partir daí, implementar o governo com o qual nós tínhamos nos comprometido. Não deu certo, foi uma ilusão e o resultado foi um impeachment. Isso a Dilma comenta. A Dilma. Mas eu acho que a origem mais próxima disso tudo é a descoberta do pré-sal.
Sim. Se o Lula tivesse entregado o pré-sal às grandes empresas exploradoras de petróleo ligadas aos interesses americanos e do capital internacional, não tinha caído a Dilma, não tinha acontecido nada, e a gente estava até agora com essa política de compensação para os mais pobres, sim, sem uma preocupação fundamental com o desenvolvimento econômico. Foi o nosso erro. Você acha que faltou a percepção de que, a partir da descoberta do pré-sal, o Brasil poderia ser vítima dessa guerra híbrida, dessa intervenção dos Estados Unidos? Houve uma espécie de ingenuidade, de falta de percepção? É ingenuidade, uma ilusão, faltou a mobilização popular, o governo perdeu a possibilidade clara de uma comunicação com a população, os sindicatos se acostumaram com uma certa benevolência do governo na disposição de verbas, sim, e se despolitizou o processo nacional. Eu acho que hoje ninguém mais do que o Lula pode explicar isso, porque o tempo que ele esteve preso ele refletiu sobre isso e, para mim, o Lula saiu um Lula renovado da prisão, que ele teve um momento para refletir sobre tudo e, basicamente, ele sabe quem é que estava com ele quando ele estava preso, com ele e com o Brasil. E eu cunhei, inclusive, um slogan que foi usado no país inteiro. Lula livre é Brasil livre. O Lula não foi por nós defendido como um Dom Sebastião português. Sim. Dom Sebastião, será ele ou não, depois de ter morrido na batalha, se não me engano, de Alcácer Quibir, né? Alcácer Quibir, sim. O Lula, para nós, é importantíssimo para recuperar a democracia no Brasil, a liberdade, enquanto os partidos se reorganizam e articulam propostas alternativas a esse neocapitalismo que está definitivamente falido no mundo. Faliu na Alemanha, impede a Merkel de governar, impede a formação de um governo claro na Espanha, e só Portugal sai disso, porque saiu da pressão neoliberal. Está investindo deficitariamente para quê? Para retomar o crescimento econômico, por meio da geringonça. Aumentou o salário dos aposentados, dos trabalhadores, e quando eles tomaram o poder, a direita chamava a coligação de geringonça, sim, que era uma forma de ridicularizar definitivamente o que Portugal estava fazendo. Eles assumiram o nome de geringonça e montaram uma frente. Paulo, a frente se caracteriza por se opor a alguma coisa. O partido político propõe, desde a política para o município, para o Estado, para a nação e para a inserção da nação no concerto das nações do mundo. A frente não. A frente tem que se opor a alguma coisa. Nós temos um exemplo no Brasil disso, o PMDB no passado. PMDB você sabe por quê. Cada grupo sabia por quê. Os partidos entraram dentro do PMDB e se organizaram dentro do partido contra a ditadura militar. Todo mundo era contra a ditadura militar. E isso garantiu força suficiente para que a ditadura fosse derrubada no Brasil e tivéssemos eleições diretas e tudo mais, até a eleição do Lula, quando, em função de alguns erros na condução da comunicação e da política econômica, da retomada do desenvolvimento, nós caímos no que caímos e estamos nessa situação terrível na mão de um grupo de doidos, religiosos fundamentalistas e na mão do capital financeiro dirigido pelo Guedes. O presidente do Brasil hoje é o Guedes a serviço do capital financeiro. O Bolsonaro é um animador de picadeiro. O Bolsonaro diverte a população, no sentido italiano de divertere, desviar do que importa. Enquanto o Bolsonaro diz as suas asneiras, o Guedes, manipulando um Congresso completamente alienado, vinculado aos financiadores de campanha, vai impondo as políticas liberais que já fracassaram no mundo inteiro e que acabam de enterrar o Chile agora na América Latina. Então nós temos que nos livrar disso rapidamente. Eu tenho certeza que esse governo não chega ao fim. Por convicção, como diria o Deltan Dallagnol. Ela não chega ao fim porque ela é inviável no Brasil e inviável no mundo inteiro. Então, qual é a necessidade que nós temos nesse momento? Uma frente política acima da pretensão de hegemonia de partido,
acima do lançamento de candidaturas de A, B, C ou D, mas uma frente política contra o liberalismo econômico e que seja coroada com uma palavra de ordem que para mim é definitiva: referendo revogatório, para derrubar todas as medidas que esse governo tomou sem autorização popular, porque eles nunca disseram que iam vender o petróleo, iam entregar a água, que ia subir a gasolina, que o direito dos trabalhadores ia desaparecer, que eles iam inviabilizar a aposentadoria. Tudo isso foi feito, está sendo feito ilegitimamente. E quem, nas grandes empresas do mundo, está comprando concessões no Brasil deste governo, está comprando mercadoria roubada. E mais cedo ou mais tarde vai ter que devolver isso ao país e ao povo. E você acha que essa frente se está constituindo? Você ainda vê dificuldade? Você fala, por exemplo, uma frente sem hegemonia. A gente vê ainda, por exemplo, uma disputa... Mas veja bem, eu deixei claro que os partidos têm que continuar se organizando, discutindo política econômica e montando as suas propostas. Mas isso é para depois da derrubada dessa virtual ditadura da direita e domínio absoluto do capital financeiro no Brasil. Os partidos não devem se ausentar da discussão econômica e política e da formulação das suas propostas. Mas na frente, não. O Ciro tinha que estar na frente, o Lula tem que estar na frente. Uma frente sem o PT hoje é uma asneira total, porque o PT é o grande partido de oposição. Então, eu acho que é um erro do Ciro, é um equívoco no momento político que nós vivemos. Mais do que pensar em candidatos e em partidos que assumam o poder, nós temos que pensar no restabelecimento da democracia com a derrubada dos liberais que tomaram conta do governo. Mas isso significa uma frente que deve pedir fora Bolsonaro, deve pedir impeachment? Eu acho que falar fora Bolsonaro é uma bobagem como palavra de ordem. Porque o que nós temos que entender é que nós estamos vivendo um momento crítico da história do mundo recente, que é a reversão do capital liberal contra a social-democracia. É o que eu vou conversar hoje à noite lá na Assembleia Legislativa. O governo alemão e o nazismo caem, desaba. E o comunismo na União Soviética se reforça de forma extraordinária. Todo o poder aos soviéticos. E a Europa se apavora. Os movimentos sociais fazem pressão. E o capital financeiro, que dominava tudo de uma forma imperialista, passa a ceder direitos à pressão popular, aos trabalhadores, às minorias raciais, às mulheres que readquirem o voto, até um momento que, em função de uma crise interna, numa série de erros, e não vamos discutir isso agora, o comunismo alui na União Soviética. Quando o comunismo alui na União Soviética, o capital financeiro e os seus detentores resolvem ir para a revanche. E como eles fazem isso? Eu diria que suportados num tripé. Primeiro ponto de apoio: a precarização do Estado. Os governos já não mandam mais nada, todo o poder para os bancos centrais. Os governos são instrumentos de repressão à população que se revolta com a perda dos seus direitos. Precarização do parlamento, através da financiarização das campanhas eleitorais e das próprias atividades dos partidos políticos. Então, a partir de um determinado momento, um parlamentar eleito, um executivo eleito, para o executivo isso é a mesma coisa, tem compromisso apenas com os seus financiadores e nenhum com o seu discurso de campanha e muito menos com o seu programa partidário. Nós vemos isso no Brasil com toda a clareza hoje, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional. E o terceiro ponto de apoio é a precarização do trabalhador, precarização do trabalho. Fim da CLT, fim da aposentadoria, do sistema de pensões conduzido pelo Estado, pelos trabalhadores e pelos patrões, e a entrada do Brasil no neoliberalismo como um fornecedor de matéria-prima para os estados que estão quebrando no primeiro mundo. Nós somos uma espécie de uma boia salva-vida lançada para eles nesse momento. O capitalismo liberal europeu fracassado pede socorro e nós
estamos, de uma forma absolutamente desavisada e equivocada, dando o braço a eles para que eles liquidem com o nosso desenvolvimento e nós sejamos o suporte para a sua sobrevivência por mais alguns anos, uma década ou duas. Porque, além disso, não vai, porque o mundo muda de uma forma extraordinária com a mecanização da indústria, com a tecnologia de ponta que desemprega cada vez mais e vai sendo apropriada pelo capital financeiro e não utilizada pelo povo, pelas populações e pelos trabalhadores para diminuir a sua carga horária e garantir mais lazer, possibilidade de uma vida de mais qualidade. Então, eu acho que não há solução para esse modelo, e muito menos no Brasil. Porque o Brasil já conheceu a CLT do Getúlio Vargas, conquistas ocidentais dos direitos dos trabalhadores, e não vai aceitar essa regressão, que é uma semi-escravização do trabalho. Então, nós temos que nos preparar para a mudança em dois momentos. A Frente pela Democracia e os partidos se organizando para colocar as suas propostas posteriormente. E o povo decide que caminho quer tomar. A sua fala coloca vários elementos, né, que com sua experiência e também, enfim, com a leitura, uma fala bastante fluente, tem vários elementos. Eu queria pegar... Tem elementos históricos, elementos do presente, econômicos, políticos. Bem, então, historicamente, após a queda dos regimes socialistas da União Soviética no leste europeu, foi se gestando esse neoliberalismo a partir dos anos 80, privatizando, enfraquecendo o poder político, retirando direitos em primeiro lugar, foi se gestando a social-democracia. Sim. Enquanto a União Soviética estava viva, a social-democracia avança no mundo. O Brasil vivia uma trilha para a social-democracia. E ela está sendo totalmente destruída. Então, e às vezes se vê a análise de que para que esse regime neoliberal se implante, sobretudo se implante com a radicalidade que o Paulo Guedes demanda, que o capital financeiro demanda, isso estaria atrelado ao fechamento político, quer dizer, o neoliberalismo junto com um neofascismo, ou que nome tenha, enfim, você analisa melhor. Você acha que em algum momento o Bolsonaro, por exemplo, vai tentar um golpe, vai tentar um autogolpe, nós vamos nos deparar, concretamente falando, com a ameaça, já estamos, mas enfim, não, um golpe de Estado clássico? O Bolsonaro não tem mais... O grupo que o apoia? O grupo que o apoia está tentando há muito tempo. Certo. Eu acho que esse movimento vem dos Meirelles e antes de Meirelles para cá. Porque a partir de 1980 nós entramos na Guerra Fria. Sim. E o desenvolvimento brasileiro acabou. Veja bem, em 1980 o Brasil industrialmente produzia mais do que os tigres asiáticos. Tailândia, Malásia, Coreia do Sul e China. Hoje nós não produzimos 10, 15% do que eles produzem. Nós paramos. Sim. E paramos porque entramos no jogo da Guerra Fria comandado pelos Estados Unidos. E agora, em que jogo nós estamos entrando? Não é mais Guerra Fria, perigo do comunismo desaparece no mundo de uma forma concreta. Nós estamos entrando em outra guerra, que é os BRICS, a China e a Rússia, disputando espaço na economia do mundo, na cabeceira da economia do mundo, com os Estados Unidos e alguns países europeus. Nós jamais podíamos entrar nisso. O Brasil tinha que ficar numa posição equidistante, decidindo as fórmulas de governo pelas quais optaria a partir da experiência, dos fracassos e dos acertos de tudo que aconteceu no mundo até agora. Por isso, eu digo, eu tenho uma posição política conhecida e antiga, quase que genética, mas eu digo que não vem ao caso, nesse momento, colocar posições políticas e visões pessoais ou de grupo, partidárias, com candidatos à frente, por exemplo. Porque o que nós precisamos é derrubar o liberalismo econômico no Brasil e reverter todas as medidas tomadas que foram introduzidas no nosso sistema legal. Mas eles... Mas você acha que eles, enfim, que vão tentar um golpe? Nós vamos não acredito que tenha. Primeiro que eu acho que esses generais de pijama não representam o Exército Brasileiro. Não que o Exército Brasileiro seja aquilo que nós esperávamos, um exército nacionalista, né? Aquele exército que nega que o pendão da pátria seja hasteado
no mastro do navio negreiro. Não são mais isso. Né? Eu vejo o Exército Brasileiro como um sindicato de funcionários públicos brigando pelo salário, pelas dotações orçamentárias e pelas vantagens. Aquele Exército antigo desapareceu, talvez até por medidas do Castelo Branco, que fez uma limpa e diminuiu o tempo do generalato. É 4 anos em cada posição, depois o cara vai embora. Então nós não temos mais os grandes líderes como tínhamos no passado. Mas eu acho que este modelo não vai a lugar algum. E o Bolsonaro seguramente não vai. O Moro está aí, aparentemente defendendo a investigação sobre o assassinato da Marielle. Veja bem, vou pensar como o Deltan Dallagnol. Eu não tenho nenhuma prova, mas a Marielle foi assassinada por um sujeito que morava no condomínio do Bolsonaro, cuja filha namorava o filho do Bolsonaro e que deu prêmios como deputado, como parlamentar estadual às milícias. Então, não tenho nenhuma prova material, mas eu tenho a convicção de que está vinculada a morte da Marielle ao esquema do Bolsonaro no Rio de Janeiro. E eu te digo mais, não do Jair Bolsonaro. Uma briga na Câmara Municipal e resolveram eliminar a concorrência da Marielle. Se foi o tal do... Como é o nome dele? Não é o Dudu, né? É o Carluxo. Se foi o Carluxo ou não que mandou, não sei. Mas foi em função da briga do Carluxo que amigos, por determinação dele, ou para agradá-lo, liquidaram a Marielle. E tenho também, já não é convicção, porque eu acho que o Bolsonaro é um doido, mas idiota não é, que ele sabe exatamente o que aconteceu e como a Marielle morreu. E isso tudo, apesar da proteção do Moro, vai ser liquidado mais dia, menos dia. Até porque o Brasil conservador, o Brasil ligado ao grande capital, não tolera o Bolsonaro. Sim. Não pelas atitudes que o Bolsonaro está permitindo que o Guedes implemente no país, mas porque ele se veste mal, porque ele diz besteira, porque ele fala nome feio a todo momento, porque ele não é um integrante dessa pseudo-elite que acha que manda no país. O Bolsonaro está levando o pau de todo mundo, ao mesmo tempo que a Globo elogia o Guedes. O Guedes está blindado e o Guedes é completamente paranoico, né? Não diz coisa com coisa, é um liberal absolutamente tosco. Trabalhou com o Pinochet no Chile, foi um dos membros que abriu um banco no Brasil, que era o BTG. Sim. Você sabe que esse BTG rapidamente criou 34 agências em paraísos fiscais? Como é que um banco se instala, depois de criado no Brasil, em paraísos fiscais? Para quê? Evidentemente, e me leva à convicção a isso, como o Deltan Dallagnol faria, que foi para lavar dinheiro e se amarrar ao processo de corrupção que deságua essa tendência brutal de precarização do trabalho, da soberania nacional. E tem setores da elite, você acha, que enxergam isso? Por exemplo, a gente fala, como é possível que as Forças Armadas estejam concordando com a venda da Embraer, estejam concordando com essa subserviência aos Estados Unidos, ao mesmo tempo... Também isso não, os industriais não deveriam, enfim, reivindicar uma política de industrialização, unir-se a um programa de desenvolvimento nacional? Eu me reunia com a bancada do PMDB no Senado. Sim. E colocava para eles essas posições que eu estou colocando para você aqui. Sim. Eles diziam, não, mas não há alternativa, fora do liberalismo não há alternativa. Sim. Eles estavam tendo vantagem nesse processo, queriam manter os seus cargos, estavam ligados a grupos econômicos. O que ocorre é que não há no Congresso Nacional e na política brasileira uma identificação com a classe trabalhadora. Sim. Eles não têm nada com isso, eles estão identificados com os Estados Unidos, com alguns países europeus e não têm identidade nenhuma com a classe trabalhadora. Eles nem sabem o que é ganhar salário mínimo ou viver com R$ 6,44 por dia, como 7,5 milhões de brasileiros estão vivendo hoje na média. Sim. Eles não são mais brasileiros, sim, eles não têm mais essa identidade, eles não têm mais a visão da fraternidade, do amor, que é o que consolida a existência de um país. E hoje
todas as pessoas que tomam essa posição fraterna são consideradas comunistas, mas na verdade são os cristãos. E o cristianismo e a maioria das grandes religiões do mundo se fizeram desta forma, colocando o homem no centro e pensando no bem das comunidades. Eles são uns malucos. Você sempre cita a Carta de Puebla várias vezes. Quando eu fiz o meu primeiro governo, tinham publicado a Carta de Puebla, que era a opção preferencial pelos pobres, e foi como eu conduzi os meus 3 governos no Paraná. Opção preferencial pelos mais fracos, pelos mais pobres e pelo desenvolvimento do país. Claro. Você veja o Chile. O Chile cresceu economicamente com o liberalismo econômico. Sim. Mas os pobres ficaram mais pobres. Claro. Era um resultado na mão de muito pouca gente. E isso é um erro brutal que vai desaguar no quê? Vai desaguar no que você viu lá no Chile. O povo, de repente, abriu os olhos e não aceita mais aquilo. Sim. Então, esse novo modelo de desenvolvimento nacional teria que ser ancorado nas organizações populares? Nas organizações populares e numa visão que vem sendo construída de uma nova condução da economia no mundo. O Papa disse outro dia que o capital é bom. Quando ele é investido, ele viabiliza nova tecnologia, ele garante empregos e bons salários às pessoas. Mas o capital não pode governar o mundo. Isso é antigo, Paulo. Mateus 6:24. Não podeis servir a 2 senhores, a Deus e a Mamon. E o Mamon, da Bíblia, escrito em hebraico, não é nem outro Deus e não é o diabo. O Mamon é o dinheiro. É o dinheiro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro, não se pode servir a um povo e ao dinheiro. Esta loucura de concentração de renda está desequilibrando o mundo. Veja as saídas dos países asiáticos de populações inteiras depois que estados capitalistas entraram nos seus países para dominar e predar os recursos minerais e a população ficou completamente desamparada. O mundo não pode viver dessa forma. Então nós temos que começar a pensar, eu acho que é uma tarefa dos partidos, dos intelectuais, numa nova forma de governo. Talvez uma evolução da social-democracia, uma experiência concreta do que aconteceu nos países comunistas, por que não deram certo, o que deu certo, o que o povo perdeu, o que o povo ganhou. No Brasil nós ganhamos muito no governo do Lula. Sim. Foi 13 milhões de pessoas entrando no mercado de trabalho, no mercado de consumo, na educação, população pobre viajando de avião, mais escolas, possibilidade ampla de educar os filhos pelas famílias mais pobres. Nós não vamos abrir mão disso mais para o Guedes ficar mais rico e para o Bolsonaro ficar dizendo bobagem a cada dia. Esqueça o Bolsonaro. O inimigo não é o Bolsonaro foi um instrumento, é um peão nesse tabuleiro. O inimigo é o capital financeiro. O inimigo está sendo operado pelo Paulo Guedes, pela Rede Globo de televisão e pelas pessoas ligadas ao interesse absoluto do capital financeiro. Quer dizer, essa briga, essa aparente do Bolsonaro com a Globo, isso recobriria uma aliança mais profunda? Não fala em aliança. A Globo não suporta o Bolsonaro e o Bolsonaro não suporta a Globo. O Bolsonaro é brega. Certo. A Globo não é brega. Mas ele foi o instrumento do momento. E agora ela quer descartar o Bolsonaro e arranjar um outro candidato. De onde é que vai sair esse candidato? Né? Por isso eu digo a você que eu não quero nem começar essa discussão com você aqui no programa do Dois Quartetos nesse momento. Nossa primeira missão é derrubar o liberalismo econômico no Brasil e posteriormente revogar essas barbaridades, como Getúlio fez lá atrás, lembra? Os estados tinham o domínio do seu solo, davam centenas de concessões para empresas exploradoras de petróleo. O Getúlio, de um momento para outro, transforma tudo em patrimônio nacional, subsolo em patrimônio nacional. Sim. E anula tudo de um momento para outro. Mas era um governo forte. Isso tem que valer para um governo que derrube o neoliberalismo do Brasil e nos coloque em condição de um espaço democrático para, a partir daí, o povo brasileiro dizer o que quer e o que não quer. Vamos admitir que, de repente,
Não mais que, de repente, com a evolução da tecnologia no mundo, a criação de fontes de energia alternativa, possa até valer a pena uma concessão de petróleo em determinado momento, em determinado local. Que decida o povo. Certo. Não o Guedes e os interesses financeiros que puseram o Bolsonaro no governo. A minha posição é radicalmente oposta a isso tudo. Petróleo tem que ser do Brasil e de mais ninguém. Quando fui governador, eu criei uma Compagasa aqui em Curitiba. Sim. Eu saí, venderam uma parte dela para uma empresa japonesa. Agora, com tudo isso, de todo modo, como eles, chegaram ao poder? Eles empreenderam uma guerra de comunicação com essas medidas diversionistas, com esses discursos diversionistas, melhor dizendo. Eles tiveram essa presença... Eles, você fala, é a Rede Globo e as televisões. Então, eu acho que a Rede Globo e as televisões, desculpa, mas também algo que veio ali do Steve Bannon, que influiu nas fake news. Você mesmo, a sua eleição, acho que esteve comprometida por esse esquema. Não, a técnica sim, a guerra híbrida. Sim. Eles transformaram todos os políticos em corruptos. Sim. Agora, não um vamos negar... Essa mensagem chegar ali, não vamos negar que a corrupção ia a passos largos no Brasil, havia em todos os partidos. No governo do PT, claro que havia corrupção no governo do PT. O Lula mesmo disse outro dia, eu sou um injustiçado, eu quero provar que não tenho culpa nenhuma e que o Moro e o Dallagnol são uns bandidos, disse ele isso. Sim. Mas ele não disse que queria acabar com a investigação e com a Lava Jato dos pilantras que foram se infiltrando no processo governamental do Brasil, do PMDB, do PP, do PT, de todos. Só que a Globo e a mídia alternativa, o WhatsApp, esses troços todos, acabou criando uma imagem que todo político era corrupto. Então você pergunta, como perdemos a eleição? Como é que eu perdi a eleição? Sim. Dia 7, dia 8, o nosso Treikin dizia que eu seria o... 8 de outubro de 2018. Dia 7 de outubro, o Treikin dizia que eu seria o senador mais votado do Brasil. Dia 8 eu perdi a eleição. Sim. Daí, depois disso, fomos aprofundar para ver como é que acontecia isso, comigo. Então vamos lá. Eu descobri, de repente, que alguns promotores públicos, o tal do Castor, aqui, o grupo do Dallagnol, eles pretendiam lançar o Dallagnol candidato ao Senado. Então, eles pegaram aquela canalice do pedágio que eu combati. Eu entrei com 42 ações contra o pedágio e os crimes cometidos contra a população e disseram o seguinte, o roubo do pedágio passou pelos 3 governos, do Lerner, do Requião e do Beto Richa. Eles diziam isso, mas não diziam... Isso tinha no WhatsApp. Né? Não, eles diziam isso em coletivas. Daí o Globo publicava uma nota, a Folha de São Paulo publicava outra. Essas notas viravam WhatsApp e distribuíam 6, 7 milhões no Paraná. Sim. O povo ficava pensando, não, o Requião está no mesmo jogo. Nunca disseram o que nem quem e seguramente não havia. As ações que eu entrei, o Beto Richa abriu mão delas quando me sucedeu no governo. Fazendo um acordo com eles. Claro. E com o Beto Richa, você sabe o que aconteceu. Sim. Nem a sua visão de direita... O Beto Richa também está nesse contexto? Ele também foi preso eleitoralmente? Eu acho que sim. Não que não merecesse. Eu acho que não vou entrar nessa. Quando alguma pessoa que eu conheço, a atividade política, ela não me agrada, é presa, eu não consigo esconder uma certa satisfação. Mas quando eu passo isso pelo foco do meu ensinamento na faculdade de Direito, eu vejo que não é possível. Temos que seguir, em regra, o caminho legal. O Beto foi preso ilegalmente, o que não significa que não seja um pilantra e que não mereça 30 anos de cadeia. Mas foram jogadas. Que serviu a interesse eleitoral naquele momento. Em determinado momento puseram no Globo ou na Folha que eu era o chefe da quadrilha do Conselho de Contribuintes do Paraná. Eu não sei nem bem como é que funcionava aquilo com o Heron Azul, que tomava conta daquele troço todo. Daí publica na Globo e vem para o WhatsApp e para a internet e inundam o Estado. O Beto foi preso, o pessoal que acreditava que todo político era ladrão, dizia, o Luiz Requião está há muito tempo nisso, deve ser ladrão também. E daí inventaram um outro joguinho.
O Requião eleito tem que votar nos outros dois para o Beto Richa não voltar para o Senado. Mas E nesse processo eu me útil arrebentei. Voto útil contra a Contra o corrupção. Beto Richa. Daí você perguntou como nós perdemos. O pessoal não votou no Bolsonaro. O Bolsonaro tinha aí 6 ou 7% de malucos, doidos, fundamentalistas religiosos. Evidentemente que não todos os religiosos, tem gente boa para burro nessas igrejas evangélicas, mas esse pessoal votou nele, os outros votaram contra os políticos antigos e contra o PT. Isso que aconteceu. E eu espero agora que o acúmulo das asneiras feitas por esse governo corrija isso e abra um espaço para a renovação do Brasil e a derrota do liberalismo no próximo ano. Legal, bacana as suas ideias e sempre bem colocadas. Queria talvez mudar um pouquinho o foco da entrevista, falar um pouquinho mais de você, da sua carreira. Você foi, enfim, quem é do Paraná naturalmente sabe melhor, mas, enfim, já que o programa tem um alcance maior, foi governador 3 vezes, senador 2 vezes, se não me engano, prefeito de Curitiba, deputado estadual e ainda é bastante jovem. 78 anos. No auge da minha vida. Anos que já vimos aqui. Incrível. Vai ser candidato ano que vem? Não. Voltar a ser prefeito de Curitiba? Não. Eu nos últimos 2 anos... Bom, não pode dizer um não tão categórico assim. Antes do fim do meu mandato, eu presidi o Parlamento Eurolat, o Parlamento Europeu Latino-Americano. Então, Europeu Latino-Americano. isso que me dá a condição de conversar com você sobre o que aconteceu na Europa, Sim. o que veio com o ascenso do comunismo, a revanche do capital contra Sim. as conquistas sociais. Esta visão que eu consegui, ela não tem mais nenhuma sintonia com prefeitura municipal. Não, tudo bem, eu perguntei da prefeitura, mas eu estou driblando aqui, eu queria chegar no outro ponto. Por que você não foi candidato a presidente da República, Requião? Por que você não foi, na verdade, até... Podia ter sido... O Pedro Simon, por exemplo, eu lembro várias vezes de ver um entusiasta da sua candidatura. Você tem essa clareza do projeto de desenvolvimento nacional com garantia de direitos para a classe trabalhadora. Mas que bom que eu não fui, porque para ter sido eu tinha que ter entrado na turma. Eu fui do PMDB, mas nunca fui da turma. Algumas vezes o Sarney, por exemplo, me disse: Requião, você é muito irascível. Cheguei. Quem falou? Quando Cheguei. Foi contra o Quércia. E o Jader Barbar tirou o quórum da convenção, não deu para computar os votos, que não chegamos no número legal. Eles me tiraram dessa forma. Mas eles me diziam: Requião, você é muito irascível. A minha irascibilidade... O Sarney chegou a me dizer isso. O Pedro sempre jogando comigo e tentando me impulsionar. E você é muito irascível? Eu sou irascível com a corrupção. Eu não posso concordar de que um ascenso político meu seja feito à custa da destruição dos princípios que me levaram a fazer política. Eu entrei nesse troço, Paulo, achando, menino ainda, que eu ia conseguir ajudar a mudar o mundo. Mas hoje eu estou como Kennedy. Se você não consegue ajudar o mundo, se comportar direito, será pelo menos um canalha a menos. Não, eu acho que você teve um momento, teve vários, claro, né, vários, mas por exemplo, quando você foi relator da CPI dos precatórios. Sim. Acredito que ali você teve uma visibilidade muito grande, foi um trabalho muito bom. Você imagina o número de inimigos que eu consegui nisso entre os bancos, o capital financeiro e os políticos corruptos do Brasil. Daí não tive mais espaço partidário. Não tive mais espaço, eu tentei no PMDB. Mesma coisa, né? Hoje eu estou isolado no PMDB. Eu continuo no PMDB e quando me dizem, por que você não sai? Eu digo, por que você, Paulo, que está tão descontente com o Bolsonaro, não sai do Brasil? Não. Nós estamos num jogo. E eu não estou preocupado com partido, eu não estou preocupado com candidatura, eu não estou preocupado com o meu currículo político. Eu já fui deputado, prefeito da minha capital, governador 3 vezes, senador 2 vezes, presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano. Eu estou preocupado em derrotar o liberalismo econômico e ajudar a pôr o Brasil num caminho que conduza à justiça social, ao equilíbrio e à valorização do trabalho. Bom, como é que eu comecei? Dá tempo ainda de ser candidato. Como é que eu comecei, você me pergunta? Eu lembro lá na cidade industrial, fazendo discursos e montando imagens, eu dizia mais ou menos o seguinte. Em que ano é isso? Quando eu comecei, antes da minha campanha de prefeito.
Foi em 85, 84? 85. Eu dizia o seguinte: uma árvore tombada por um raio à beira de uma estrada é apenas um tronco abandonado à margem de uma rodovia. Mas quando o homem se debruça sobre ele e com a sua inteligência e o seu trabalho o transforma numa mesa, numa cadeira, numa tábua de lavar roupa, ele está produzindo um bem econômico. É só o homem e a sua inteligência que produzem bens econômicos. Sim. E nós estamos vendo no mundo o capital financeiro, o mamão bíblico, se colocar na frente do trabalho e a precarização do trabalho no país inteiro. Era a visão da prefeitura do Lerner, só para as elites centrais, é a mesma visão do Greca hoje, e é exacerbadamente essa coisa do Guedes, que é um governador dos muito ricos e que tem um verdadeiro ódio ao trabalhador. Então, eu comecei por aí. Sim. O meu bisavô fundou o primeiro Partido Socialista do Brasil, chama-se Partido Operário, no dia seguinte da proclamação da República. Antes, portanto, do advento do marxismo. O Marx devia ter escrito já muita coisa, mas ele não era conhecido no mundo. No dia seguinte da proclamação da República. O meu avô era sergipano, de Divina Pastora, no Sergipe. Meu avô paterno. O meu avô materno é baiano. Veio da Bahia. O seu Requião veio da Bahia e os Melo e Silva, de Divina Pastora, não vieram para cá. O meu avô veio para cá e foi chefe de estação aqui. E como chefe da estação, ele promoveu a primeira greve de trabalhadores do Paraná. Se aliou aos operários e fez parar o sistema de ferrovia brasileiro para conseguir aqui em Curitiba, algumas vantagens no Paraná. E depois, quando eu assumi o governo do Estado, que eu mexi lá, que eu abri os arquivos do DOPS, ele era considerado lá, eu não sei, ele tinha morrido já, do Partido Comunista. Eu acho que não era. Eu acho que ele era tido como tal porque estava do lado dos trabalhadores. E o meu pai, de uma forma ou de outra, foi um militante de esquerda. Sim. Então eu nasci. Eu sou de esquerda por definição genética, além de intelectual. Além daqui da entrevista e tal, eu também participo do Movimento Popular, do MPM, Movimento Popular por Moradia, ali nas vilas Nova Primavera, 29 de março, Tiradentes, Dona Cida. Nós nos encontramos, inclusive, no Grito dos Excluídos, dia 7 de setembro, ali na tenda. Bom, eu primeiro queria comentar que a memória sobre a sua participação no Movimento Popular é enorme em Curitiba, né? Isso eu vi várias vezes. Nós não fundamos só mais de 100 associações. Nós conseguimos comprar áreas, nós conseguimos garantir a posição de moradores. Existe uma memória popular muito forte na Vila Verde, no Barigui, na Vila Torres, onde eu também militei, enfim, inúmeras áreas da cidade. Mas, portanto, mesmo com essas limitações que você colocou, da pauta muito focada, com alguma falta de politização, etc., havia naquele momento, e como o Vaione colocou, do Edécio, de outro, havia uma inserção no movimento popular, havia um trabalho de base que, de uma maneira ou de outra, também vertebrou uma ação política posterior. Isso também, de algum modo, não faltou? Quer dizer, não é isso que está faltando? Quem faz esse trabalho hoje? Por exemplo, o Boulos faz esse trabalho? O Boulos faz o que a gente fazia, né? Sim. Mas veja bem, o que acontece é que nós ganhamos a eleição naquele momento da redemocratização. Sim. E o pessoal da base do PMDB, que era progressista, Sim. acabou embutido no Estado. Sim. E foram cuidar da própria vida, esqueceram a base. E os partidos políticos se desligaram. O PT, que era o partido de esquerda, se desligou completamente da sua base proletária, da sua base operária. E daí, por exemplo, a igreja evangélica ocupou aqui vários outros setores. Mais ou menos, né? Não da maneira... E depois tem a história do lumpesinato, esse povo desorganizado, desesperado. Ele, da sociedade desindustrializada. Na minha época, os políticos distribuíam jogos de camisa de futebol nos bairros, para os times e tudo. Nós não distribuímos, nós entramos na luta. Mas a coisa muito interessante que me jogou na política eleitoral, eu resolvi ser candidato a deputado estadual na retomada da democratização para ajudar o PMDB, que era um partido quente naquela época, e que comportava todas as tendências progressistas do Brasil, dentro, no seu seio. E uma manhã,
um amigo me deu uma carga de papel que ele tinha em casa e eu mandei imprimir, posterizado, uma fotografia minha, Requião, deputado estadual, com um número embaixo. Eu não tinha como colar aquilo. Eu ia colar com a minha mulher, pegava o carro e colava em poste à noite. A gente não colava nada. Daí me deu uma ideia. Amanhã, na frente da casa do meu pai, que morava na Vicente Machado, eu vou fazer uma colação. Daí eu liguei para 5 ou 6 presidentes da associação de bairro. Disse, você não pode me mandar 2 ou 3 pessoas? Um disse, não sei, amanhã eu tenho um aniversário lá em casa. Não, faça o que vocês puderem. Às 5h30 da manhã, eu e o Samek fomos para frente da casa da minha mãe, da Vicente Machado. Tinha no mínimo 1.500 pessoas. Os movimentos de associação de bairro resolveram me ajudar na colagem. E nós fizemos a maior colagem de cartaz de Curitiba. Inclusive, naquela delegacia ali perto do autódromo, do ciclódromo, que tinha um delegado que era metido a muito duro e tal. Os caras foram lá, foram 150, aquelas portas de vidro da delegacia, eles colaram aquilo de cima a baixo, colaram a cidade inteirinha, se mobilizaram e eu fui o mais votado em Curitiba para deputado estadual. Esse movimento funcionou assim. E funciona com uma fidelidade pessoal muito grande. Hoje eu vou na Avenida das Torres, na Vila das Torres, sim. Vila Pinto, que era o seu Pinto, o presidente da Associação de Bairro lá. Sim, e o pessoal me recebe que me leva literalmente às lágrimas. Eles são extremamente reconhecidos pelo que a gente fez. E nós viabilizamos a consolidação da propriedade daquela gente. Sim. Nós fizemos um acordo, eu comprei, eu desapropriei uma parte do Moinho Graciosa, outra parte era do INSS, e nós consolidamos aquilo tudo. Você veja como está mudando aquilo. Não é mais uma favela, tem casa de material melhor que a minha. Sim, claro. Você ficou emocionado? Sempre. Com isso fico. Então, é uma resposta muito grande. Mas, por outro lado, também tem o lumpesinato, né? E daí é o último favor, é a contratação de cabo eleitoral. Eu nunca contratei um cabo eleitoral na minha trajetória política. Mas isso tudo, por não ter uma estrutura partidária que mantivesse e politizasse, acaba desaparecendo como força política na cidade. Eu ganhei a eleição do Lerner, que era a joia da coroa da ditadura militar. Era o exemplo de administração municipal do Brasil, muito dinheiro, ele com alguma criatividade, não vou desvalorizar o que ele fez, e eu ganhei a eleição dele, sem muito esforço. Por quê? Porque eu fiz a crítica de uma administração que estava cuidando só do centro da cidade e abandonando de forma completa a periferia e a população mais pobre. Sim. Isso acabou. O pessoal do PMDB se desligou da base popular. Funcionários do Estado, pessoal querendo melhorar de vida, procurando salário, se corrompendo no processo. É uma coisa trágica. Fui governador. Eu consegui, no meu último mandato, coisas inauditas para o Brasil. Eu consegui o primeiro salário mínimo regional. E o mais alto do país. Ninguém conseguiu o mais alto. Foi uma sugestão do Edésio Passo. Passou lá em casa, nós conversando, por que você não faz isso? No dia seguinte eu redigi aquilo lá e consegui aprovar na Assembleia Legislativa contra a Federação das Indústrias, aquele pessoal todo que achava o fim do mundo aumentar o salário. Eu reduzi o salário das microempresas a quase nada, a uma média de 2,5% uma pela outra, escalonadamente. Eu diminui o imposto, o cara pagava 18 mil por mês, passou a pagar 2 mil, mas ele passou a pagar um salário decente para os seus funcionários. Seria hoje aí 1.500, 1.600 se não tivesse recuado no critério de correção, mas ainda é o maior do Brasil. Com uma Assembleia Legislativa, essa mesma Assembleia Legislativa apoiou Beto Richa contra mim. Porque o Requião não era o que eles queriam o sucesso na sua vida. Eles queriam a perpetuação dos seus mandatos com favores e viabilização. E você queria o quê? Eu queria viabilizar uma mudança na política do Paraná e abrir caminho para uma visão diferente do processo político. Eu fazia política por ideologia, eles faziam por interesse pessoal. Tanto que me abandonaram e foram para o PSDB. Então, não sei como é que não estão todos na cadeia junto com o Beto hoje também, né?
Provavelmente por falta de investigação. O nosso programa é Política e Literatura. Eu achei a sua fala um poema. Eu acho que sim, eu achei que foi um depoimento dessa fé na luta do povo, dessa vontade de se comprometer com o destino das pessoas simples e comuns da nossa gente. Informação. Democracia sem informação não existe. Se as pessoas não souberem o que está acontecendo na realidade. Por isso que eu digo a você, não quero saber de fora Bolsonaro. Eu quero que a gente entenda que o Bolsonaro é um instrumento, tem que ser defenestrado num momento ou outro, mas que o que está por trás dele é o domínio do capital financeiro, o capital vadio, subjugando as forças do trabalho, de uma forma absolutamente imoral. Esse capital que é desumano e que rebaixa a vida humana e transforma tudo, como é a palavra que você usou, menon? Mamon. Mamon em hebraico é de dinheiro. A Bíblia fala nisso, né? O demônio do dinheiro. Não é o demônio, é o dinheiro. Não é nem Deus nem diabo, é o dinheiro. Não podeis servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Mateus 6, 24. Sim, não se pode acender uma vela a Deus e outra a Davos. Pelo menos é por aí. Rima. Rima, E isso é que tem que ser esclarecido, porque derruba o Bolsonaro e vem quem? Inventam o quê? Aquele prefeito de São Paulo? Aquele maluco lá, o outro animador da Globo, o Hulk. Não é possível. O povo tem que saber o que está acontecendo para votar corretamente. Por isso eu acho que um blog como o 247 é importante. Sim, claro. Porque você não tem definitivamente o alcance de uma grande rede de televisão como a Globo, mas vai formando quadros médios, com pessoas que vão entendendo o que está acontecendo e que, de repente, num movimento popular, pode ajudar a dar sentido a esse processo. Muito legal, muito bacana. Uma entrevista que eu acho que o Requião pode expor não só as suas ideias, mas também o seu compromisso. Achei muito bacana, fiquei também tocado aí com a entrevista. Nós começamos com Castro Alves, eu queria propor que a gente terminasse com um poeta que me contaram você admira, e acho até que você sabe dizer alguns versos de cor, que é o Sidônio Muralha, poeta português, exilado pela ditadura de Salazar. Quando me cassaram o mandato, no meu primeiro mandato, eu fui cassado. E cassado quando eu estava a serviço do governo fora do país, estava no Equador. Me cassaram, eu acabei conseguindo uma suspensão disso tudo no Supremo. Primeiro mandato, foi o Marco Aurélio Melo que me deu uma liminar, acabou com isso. E eu voltei, reassumi o governo. E no discurso que eu fiz, eu citei o roteiro do Sidônio Muralha. Parar não paro. Esquecer não esqueço. Se caráter custa caro, pago o preço. Pago, embora seja raro, mas homem não tem avesso. Se caráter custa caro, pago o preço. Um rio só se for claro. Se tropeçar, não paro e nem mereço. Outras estrofes que não me vêm à memória mais. Muito bom, muito legal, muito bacana, muito legal. É um roteiro de vida. Chama-se roteiro. O Sidônio Muralha saiu de Portugal com a Revolução do Salazar e viveu no Brasil muito tempo. Sim. Aqui ele escrevia poesias para crianças, era um sujeito extraordinário. E esse roteiro, que para mim é o ponto alto da poesia do Sidônio, altamente politizado, né? Roteiro de vida. E o aniversário da morte do Sidônio será agora, dia 8 de dezembro. Ele morreu em 1980, então 29 anos, né? Então também esse programa é uma homenagem ao Sidônio, à memória, à poesia e à luta dele. Eu abri uma biblioteca no centro da cidade com o nome dele, com as obras infantis, mas depois acho que desapareceu com as administrações que me sucederam. Era um tipo extraordinário o português, Sidônio Muralha. Belo nome, né? Forte. Sim, é verdade. E a sua declamação também é muito forte, muito legal. Então é isso, doutor Paulo. Sim, mestre Requião, muito legal, a gente agradece. Esse foi o programa Política e Literatura na Cotter TV.
e na TV 247, programa gravado em Curitiba, na sede da Cota Editorial. A gente agradece a Fran, agradece a Viviane, o salve da Cota, nosso mestre Ângelo Vagnoni, que intermediou e participou da entrevista, e sobretudo a gente agradece o depoimento político, social, econômico, histórico e humano de Roberto Requião, com quem nessa entrevista a gente pôde partilhar o ideal de transformação política, de humanização do homem que deve nortear a nossa vida e a nossa militância. Obrigado, Requião, pela entrevista. Valeu.